Fala galera, beleza? O vídeo já foi gravado, só que eu vim aqui no começo para dizer que o áudio do vídeo não foi gravado com o microfone, ele foi gravado com o áudio da webcam. Então, o áudio não ficou muito bom, porém, ainda assim dá pra escutar. Só tô avisando que o áudio não vai estar tão bom quanto esse que eu tô falando agora, porque eu acabei utilizando o próprio microfone da webcam. Porém, o vídeo ficou bom. Eu dei minha opinião, falei alguns pontos aí que o cara mencionou no vídeo. O link do vídeo tá na descrição, também do canal, que eu assisti o vídeo. Esse é o primeiro vídeo aí do canal, é um react. E os próximos vai ser parecido, talvez eu mude alguma coisa ou outra com os passados vídeos, porém, no começo vai ser isso. Então, deixa o like, se inscreva e bora pro vídeo. Cara, Stranger Things é uma série querida por muitos, né? Muita gente tem ela como a série favorita da vida, e dá pra ver o porquê. Ela tem uma coleção de momentos e episódios incríveis, além, é claro, dos seus personagens que foram tão marcantes que mesmo não assistindo, você sabe quem é, por exemplo, a Millie Bobby Brown. Todo mundo conhece, principalmente por causa do Stranger Things. Depois do Stranger Things ela acabou pegando outros filmes. Ou Finn Wolfhard. Que todo mundo conhece por causa do It a Coisa. Eu pelo menos conheci por causa do It a Coisa. Só que assim, toda história tem um fim, e quando a gente fala de Stranger Things, esse fim talvez acabou acontecendo bem antes. Muitas séries acabam tendo um momento de queda, e quando a gente fala de Stranger Things, essa queda começou quando a série foi perdendo justamente uma das características que fazia ela ser tão especial. E talvez você nem tenha percebido isso de forma tão clara, mas conforme os anos foram passando, a série foi deixando de lado a sua própria essência. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se a gente for comparar os primeiros episódios da primeira temporada e depois comparar com a quinta, tem uma diferença absurda. Parece até outra série. Como a perca do realismo acabou matando a melhor série da década. Bom, eu sou o Davi, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Um dos motivos da gente estar fazendo esse vídeo aqui é porque recentemente a gente resolveu reassistir Stranger Things desde o comecinho. E cara, a gente foi percebendo uma parada muito peculiar. Uma série que costumava ser assim, acabou ficando assim. Exatamente. É uma comparação, né? Um trecho aí da primeira temporada e um trecho da quinta. E se você tá se perguntando, uma série que costumava ser assim, acabou acho que é a primeira temporada. ficando assim? E se você tá se perguntando do que exatamente eu tô falando, é nada mais nada menos do que o realismo da história. Porque apesar de Stranger Things sempre ter sido uma série sobre o que é real, com monstros de outras dimensões e uma garota com poderes, ela conseguia fazer tudo isso parecer absurdamente pé no chão. Existia uma sensação... Exatamente. Desde a primeira temporada, o primeiro episódio já era ficção, porém eles conseguiram deixar isso numa normalidade que parecia até que, cara, era natural, não tem algo normal, não é nada absurdo. constante de que aquilo poderia realmente estar acontecendo com crianças normais de uma cidade pequena. E esse realismo pode ser analisado por várias perspectivas dentro da série, no roteiro, na atuação, nos diálogos e até na construção dos personagens. Só que o ponto que mais me chamou a atenção reassistindo foi o mais perceptível de todos: a cinematografia. A forma como a série era filmada mudou completamente ao longo das temporadas, e junto disso mudou também a sensação que ela passava. Antes, a série parecia algo mais intimista, mais cru, mais real, o que quando você compara com as últimas temporadas, é perceptível que não é mais a mesma coisa. E talvez esse tenha sido o maior fator que mudou completamente a minha experiência e a minha vontade de assistir essa série tão memorável. Cara, você lembra de assistir a primeira temporada de Stranger Things? Eu quero que você volte lá pra 2016 e pense especificamente na forma como ela... Eu não comecei a ver em 2016, comecei eu acho que 2019, uns 3 anos depois eu comecei a assistir. Ela era filmada. O visual da série, as florestas, as ruas vazias de Hawkins, os quartos das crianças, a casa dos Byers, tudo tinha um senso de naturalismo muito palpável. Era como se você estivesse vendo um recorte da vida real. E isso que é o mais impressionante, não importava o quão absurda ou fictícia fosse a premissa, Hawkins parecia real. A cinematografia tinha uma abordagem muito mais contida e intimista. Nada parecia muito estilizado ou tentando chamar atenção o tempo inteiro. Não tinha aquele visual super polido de blockbuster
Buster era algo simples e extremamente eficiente em te colocar dentro daquele mundo. Era apenas um grupo de pessoas de uma cidadezinha investigando o caso de um garoto desaparecido. Isso era a coisa mais identificável possível porque a cinematografia permitia que isso acontecesse. Por exemplo, cara, aqui, olha para o estilo da filmagem em si. Esse é um frame da primeira temporada e antes de eu dizer qualquer coisa, o que esse frame passa? Se você nunca tivesse assistido Stranger Things antes, se você estivesse vendo esse frame pela primeira vez, o que assim... Cara, naturalidade, né? Realismo. Sensação que passa, né? Você tá dentro da série, essas coisas assim. Algo bem natural mesmo. Comparado com os últimos episódios, no caso. imagem transmite pra você, que sensação ela te dá. E se você ainda não percebeu, e esse frame aqui, ou esse aqui, ou até mesmo esse, bom, todos esses frames se encaixam numa coisa chamada filmagem observacional, ou filmagem de observação, o que a gente pode chamar também de uma filmagem voyeurista, no qual a câmera ou a gente vira um observador do ambiente pra dar aquela sensação de como se a gente... Voyeurista, tá certo? Não sei o significado disso não. Voyeurista. Acho que eu escutei errado, mano. Volta aqui, calma aí. Câmera ou agente vira um observador também de uma filmagem voyeurista, no qual a câmera de observação, o que a gente pode chamar também de uma filmagem voyeurista, no qual a... Tipo legenda. Voyeurista. Cara, acho que tá errado. Ou eu tô citando errado, não sei. Mas enfim. A câmera ou agente vira um observador do ambiente para dar aquela sensação de como se a gente estivesse invadindo a história. No episódio 6, por exemplo, o Dusty e o Mike estão procurando a Eleven e acabam vendo uma confusão ali no mercado. E eles percebem que a Eleven poderia ter passado por ali e vão até o mercado. Mas nota onde eles colocam a câmera nesse take. Ela tá escondida. Parece até que a gente tá observando. Escondida em um arbusto. Parece que a todo momento a gente tá observando o que os personagens estão fazendo. É quase que invasivo a forma como a câmera tá espionando eles. Mas ao mesmo tempo, isso é um retrato da própria narrativa. Naquele momento, as crianças estavam sendo perseguidas, sendo vigiadas pela galera do laboratório. E esse estilo de filmagem tá por toda a primeira temporada, onde a câmera age como testemunha da história que tá acontecendo aqui. Não tem takes centralizados nos personagens pra mostrar a importância deles toda hora. Eles só estão no quadro vivendo a vida deles sem saber o quão importantes eles são na história. E é por isso que você pode dizer que a câmera, assim como ninguém imaginava que ia chegar no que chegou, né? Ela tá nas últimas temporadas. E filmando uma situação em vez de antecipar a importância de cada momento. O que nas últimas temporadas meio que é exatamente o contrário que acontece. Em vez de uma filmagem de observação, você tem uma filmagem completamente performática, zoom toda hora e o enquadramento sempre centralizado. Ela tá constantemente mostrando pra você onde olhar e quanta importância aquela cena tem. Esse tipo de enquadramento centralizado foi feito pra ser memorável, não algo que acontece a cada cena do episódio, sabe? E quando a câmera sabe demais sobre uma situação, sobre uma cena, o realismo se quebra e se torna tudo praticamente um espetáculo forçado. Eu acho que eles fizeram isso basicamente para os últimos episódios, na última temporada, eles queriam deixar algo mais marcante, né? E da mesma forma, a iluminação é um dos grandes pontos a ser observado na questão da cinematografia da série, coisa que sinceramente talvez seja o maior ponto de mudança das antigas para as novas temporadas, na minha opinião. Principalmente na primeira temporada, a gente pode chamar o modo como eles iluminam os ambientes de iluminação diegética, mas o que isso significa? Basicamente que as fontes de luz que aparecem na fotografia vêm dentro do próprio mundo da história, vêm dentro dos próprios locais. Por exemplo, a maior parte da iluminação natural, da casa dos Byers vem de fontes normais de luz, de sol, dos piscas de Natal, das lâmpadas, das janelas, tudo isso pra dar ideia do quanto aquilo é natural. Esse take do cachorro, por exemplo, é um dos que eu mais gosto. Olha como a luz do sol ilumina o doguinho e depois se espalha pelo ambiente. Tudo é pensado pra ser um frame da vida cotidiana, sabe? Pra ser o mais parecido possível com o que a gente já viu na realidade. É por isso que essa cena e cenas como essa se tornam tão identificáveis. Você se sente dentro da história, mas
a gente vai pra quarta e principalmente a quinta temporada da série, embora a gente ainda consiga encontrar esse tipo de iluminação natural se procurar bem, o foco dela não é nisso. A iluminação nessas últimas temporadas não se torna realista porque ela não é diegética, ela não é natural. Olha esse take aqui, cara, tudo tá perfeitamente iluminado. E à primeira vista você pode até achar normal por causa desse padrão Netflix que já tá dentro da nossa cabeça, mas você consegue ver da onde vem essa luz e por que ela tá iluminando o rosto dos atores? E cara, isso não acontece só nessa cena, mas... Realmente. E por que ela tá iluminando o Nenhuma fonte de da luz nossa tá aí, cabeça? naquele Mas você local agora. consegue ver. Ó, essa daqui tá pra baixo. Essa daqui tá pra baixo, a do teto ficaria por cima também. E aqui tá pro lado. Então, de onde tá vindo essa fonte de luz aqui, ó? Tem como saber, né? Da onde vem Deveria essa ficar luz mais e por escura que a ela cara tá deles. iluminando o rosto dos atores? E cara, isso Somente não com a iluminação acontece de só cima. nessa cena, mas nessa e nessa aqui também. Esses momentos não são exceções. Quase todas as cenas das temporadas recentes são iluminadas no mesmo padrão. Um padrão que é simplesmente igual a qualquer produto de serviço de streaming. A série que tinha um estilo em cada Ela take... tava apontando aqui, essa daqui tava lá. Mas vou marcar quais que eu tava apontando. Que eu tava mostrando na tela aqui agora que eu percebi. que simplesmente perde a sua identidade. Outro ponto que deve ter um tópico somente pra ele quando o assunto é a cinematografia de Stranger Things são as cores, cara. Stranger Things desde o início vem com a premissa de ser uma série com uma estética meio sinistra, misteriosa, e as cores fazem jus a isso. Na primeira temporada, tudo é bem apagado, meio dark, meio sombrio. As paletas de cores correspondem ao próprio ambiente da cidade. Você vê muito do marrom, do verde, claro, mas eles não são tão saturados e nem tão brilhantes. O que significa que as cores não se destacam tanto. Quando você olha pra um frame como esse, a série não usa nenhum tipo de simbolismo através das cores. Mesmo sendo colorida por causa da luz do dia, ela só usa do ambiente pra ser o mais natural possível. De novo, pra respeitar aquela estética da série pré-estabelecida desde o início. Mas é na terceira temporada que tudo isso começa a mudar. A estética da série praticamente muda completamente. Ela se inverte. As cores que não eram saturadas ficam muito mais intensas, com a estética virando um neon e tons vibrantes pra todo lado que você bate o olho. E realmente, isso agradou muita gente, principalmente o público novo adolescente que a série tava ganhando. Mas essa mudança na estética e nas cores só prova que a série tava indo contra a sua própria essência, sua própria identidade. Ela tava se tornando cada vez mais realista com ela mesma. Essa cena aqui, cara, simplesmente não existe, ela não é real, no sentido que somente não associa cores tão fora do lugar assim. E de verdade, rapaziada, não me entendam mal, eu realmente gosto um pouco dessa mudança de paleta de cores da terceira e da quarta temporada de ST, mas quando a gente fala de realismo, aquele que a primeira temporada tinha é algo realmente questionável, mas chega num ponto que sinceramente isso nem importa mais pra história, porque aqui ela abandona totalmente o realismo e se torna um completo espetáculo. E por fim, cara, simplesmente não dá pra falar sobre mudança de estilo de Stranger Things sem falar da edição da série. Mano, existe uma razão pela qual você sente uma sensação de imersão gigantesca quando assiste a primeira temporada. Essas cenas têm um ritmo bem mais lento, mas que é totalmente intencional. Muitas vezes as cenas permanecem por muito mais tempo do que deveria, entre aspas. Você consegue ouvir o som do silêncio nas cenas às vezes. E isso porque o ritmo aqui é de um drama e não de um filme de ação ou ficção científica. E isso tem tudo a ver com a realidade que ela transmite. De verdade, não importa qual cena seja da primeira temporada, você vê que ela não tem muitos cortes. Isso permite que a gente, o espectador, mergulhe dentro da cena, dentro da história. Neste take, por exemplo, o Lucas sai com sua bike pra investigar e tentar encontrar o portal sozinho, mas se liga o quão paciente a câmera é, o que é totalmente o contrário de algumas das novas temporadas, onde eles cortam a todo momento pra dar esse senso de urgência. Esse take do Lucas é um plano sequência gratuito, mas que serve pra te colocar dentro da história. Eles poderiam cortar muito antes, mas eles fazem questão de deixar o moleque andando de bike até o final, e eu acho isso iradíssimo. O maior erro dessas temporadas recentes foram abandonar essa parada. Parece que a série virou um shorts do YouTube ou um TikTok, tá ligado? Que não dá pra ter uma cena com mais de 60 segundos sem cortar. Tudo tem que ter um efeito sonoro ou uma música pra carregar a cena. Tudo tem que ser épico e dramático, nada é mais simples. Como eu falei, pra ficar memorável
lembrado, né? A série ser lembrada. Que matou pra mim Foi o que eles tentaram. fazia Stranger Things ser tão especial. A série não perdeu qualidade por falta de orçamento ou porque ela simplesmente ficou ruim. Na verdade, aconteceu quase o oposto. Ela ficou muito maior, mais cara, muito mais grandiosa. Mas foi nessa tentativa de sempre superar a si mesma que ela acabou abandonando aquilo que fez o público se apaixonar por ela lá no começo, sabe? A primeira temporada parecia uma história absurda acontecendo. O público que a série ganhou foi quase o começo, não? O que eles vão fazer depois? Vão mudar isso, vão mudar aquilo? Tinha que manter o padrão. Foi assim que eles conseguiram o público. Em um mundo completamente normal. E é justamente isso que tornava tudo assustador e mágico ao mesmo tempo. Já nas temporadas mais recentes, parece que a história foi moldada em Quem não ficou com frio na barriga com essa cena aí? Nossa senhora. Função de construir grandes momentos épicos, de cenas virais e de muito fanservice. E claro, ainda existem episódios incríveis e cenas memoráveis, como a do Will ganhando poderes, por exemplo. Mas aquela sensação de estar observando algo genuíno, quase íntimo, acabou ficando pra trás. Stranger Things não caiu porque mudou, ela caiu porque esqueceu como ela própria funcionava. Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero. É isso que eu falei, né, cara? Se a série tava dando certo com os primeiros episódios, né? Naquele padrão, né? De realismo, pra que vai mudar? Pra quê? Foi um risco, né? Mudar a série seria totalmente um risco, porque não foi assim que ela ganhou o público que ganhou, né? A grandeza que ganhou. Então eles arriscaram. Não ficou ruim, não tô dizendo que ficou ruim, porém, perdeu bastante qualidade do que era do começo, né? Foi somente o que me fez continuar vendo. Se não for inscrito, compartilhar o vídeo e hypar também. Mas então é isso, a gente vai ficando por... O link do vídeo vai estar aí na descrição, quem quiser assistir, ou quiser ver outros vídeos dele. Tem vários vídeos legais, dá pra ver, tem muitos vídeos legais mesmo. Talvez até traga mais algum. E deixa aí sua opinião, se você gostou das últimas temporadas de Stranger Things. Se não gostou, se parou de ver, se continuou vendo mesmo, não gostando, deixa aí. Então, tô ficando por aqui. Se inscreva aí no canal, deixa o like, o canal tá começando agora. E é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.